Hoje estudaremos mais um conteúdo relevante. Então vamos lá. Olá, hoje a gente tem um material bem interessante aqui, né? Sobre a estrutura interna do Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE. Isso mesmo, é um resumo, assim, que veio direto de dados do próprio tribunal, mostra como eles organizam os órgãos julgadores deles. Legal. E a ideia aqui é a gente entender um pouco, de forma rápida, como as decisões são tomadas por lá. Exato. E vamos focar em dois pontos principais que esse material traz, né? Quais seriam? Um órgão chamado órgão especial e a divisão geral do tribunal em seções e câmeras especializadas, tipo por área do direito. Entendi. É como se a gente fosse olhar a planta baixa do TJCE, né? Para ver como as salas se conectam. Ok, vamos lá então. Perfeito. O primeiro destaque que você mencionou é esse tal de órgão especial. Pelo material, ele é até recente, criado em 2011. Sim, não é tão antigo. E ele é formado por 19 desembargadores. Ok. Ele é um poder autoral? Sim, é um órgão que decide em grande parte as normas institucionais do tribunal e essas normas alteram a estrutura interna deles. Desembargadores, que são juízes de segunda instância, né? Aqueles que revisam as decisões lá da primeira instância. Exatamente esses. E o interessante é como essas 19 vagas são preenchidas, sabe? O material detalha isso. Como funciona? Olha, 10 são pelo critério de antiguidade, ou seja, os que estão há mais tempo no cargo, né? A experiência acumulada. Isso. E os outros 9 são eleitos. Eleitos pelos próprios colegas desembargadores. Sim, eleitos pelos pares. E tem um mandato, é um mandato de 2 anos para esses eleitos. Olha que interessante. Uma mistura, então. Antiguidade de um lado, eleição do outro. Pois é. Por que será que eles fazem essa combinação? Tem alguma razão específica? Misturar a experiência com, talvez, uma renovação pela eleição? O que parece fascinante aqui é justamente essa tentativa de equilíbrio, né? A antiguidade traz, a experiência, a memória do tribunal, a continuidade, talvez. Exato. E a eleição pode trazer novas perspectivas, uma representatividade diferente, talvez ligada mais às preocupações atuais do colegiado. E tem a rotatividade, né? Mandato de 2 anos. Faz sentido. E para que serve esse órgão especial, afinal? Qual o objetivo dele? O material indica que a razão principal é dar mais agilidade. Agilizar processos que são considerados chave, tanto na área administrativa quanto na judicial mesmo. Certo. E que tipo de processos seriam esses? Tão importantes assim para irem para um grupo seleto, né? Sim, são processos de bastante peso. O material lista alguns exemplos, olha só. Vamos ver. Coisas como o habeas corpus, mas não qualquer um, sabe? Aqueles em que o paciente, a pessoa que pede, ou a autoridade coatora são figuras de alto escalão no Estado. Ah, entendi. Garante o direito de ir e vir, mas em casos bem específicos envolvendo autoridades. Isso. Também julgam as ações diretas de inconstitucionalidade, aquelas que questionam se uma lei ou um ato normativo do Estado ou do município está de acordo com a Constituição estadual. Ou seja, verificam se as leis locais estão valendo mesmo de acordo com a regra maior do Ceará. Importante isso. Muito importante. E tem mais, olha, eles julgam revisões criminais. Revisão criminal. É para reexaminar uma condenação que já tinha acabado, né? Em busca de algum erro. Exatamente. E pode ser tanto das decisões do próprio órgão especial, quanto das câmaras criminais. É uma segunda chance, digamos assim, para corrigir injustiças. Pesado. E na parte administrativa? Também tem coisa vital. Por exemplo, homologar os concursos públicos para o judiciário, para juiz, para servidor. Há quem organiza o concurso e depois precisa daquele ok final, né? Isso. E também escolher os juízes que vão compor as turmas recursais. Turmas recursais. São aquelas dos juizados especiais, né? Exatamente. Os recursos das decisões dos juizados vão para essas turmas. E quem escolhe os juízes para elas é o órgão especial. Nós, então, concentra muita decisão estratégica mesmo. Fica bem claro o peso dele. Com certeza. Mostra por que ele tem essa composição diferenciada. Tá, entendemos o órgão especial. Mas e o resto do tribunal? Porque imagino que a maioria dos casos não vá para lá, né?
Como funciona o dia a dia, a estrutura geral? Aí a gente entra na segunda parte que o material aborda, que é essa estrutura mais ampla. O TJCE se divide por grandes áreas do direito, o que é bem comum nos tribunais, né? Para organizar o trabalho. Tipo, separar por assunto. Exato. O material fala em 3 seções principais. Tem a seção de direito público, Que lida com o quê? Estado, municípios, impostos. Isso, questões que envolvem o poder público, tributos, administração pública. Depois tem a seção de direito privado. Contratos, família, consumidor. Perfeito. E por último, a seção criminal. Crimes em geral. Ok, 3 grandes blocos. E dentro deles? Dentro de cada seção dessas, aí vem as câmaras julgadoras. São grupos menores de desembargadores, mais focados ainda. Ah, como se fossem equipes especializadas dentro de cada grande área. Exatamente. E o material até dá os números, olha. São 3 câmaras de direito público, 4 de direito privado e 3 criminais. 3, 4, 3. Interessante essa distribuição. 4 no privado, talvez porque tenha mais volume de casos, né? É uma possibilidade. Essa distribuição pode refletir, sim, o volume de processos em cada área lá no Ceará. Ou a complexidade, talvez. E essa especialização toda dentro das câmaras ajuda, imagino eu, para a qualidade das decisões, né? Com certeza. A ideia da especialização por matéria é essa mesma, aprofundar a análise. Um desembargador que vê muitos casos parecidos tende a ficar mais craque naquele assunto, né? A qualidade técnica tende a aumentar. Faz todo sentido. Então, se a gente fosse resumir essa estrutura toda que o material descreve, Como seria? a gente tem uma base, que são as câmaras, bem especializadas para lidar com o volume do dia a dia, organizadas por grandes áreas, as seções, Certo, público, privado e criminal. certo. E lá no topo a gente tem esse órgão especial, com aquela composição mista de antiguidade e eleição, Isso, os 19 desembargadores. focado nas decisões mais estratégicas, de maior impacto, tanto administrativas quanto judiciais. É isso, perfeito. É uma arquitetura que tenta equilibrar, de um lado, a necessidade de especialização, para dar conta do volume, da complexidade, e do outro, a necessidade de ter um núcleo para decidir questões mais institucionais ou transversais. Fica bem claro o desenho. Agora, pensando nisso tudo, me surge uma reflexão aqui. Diga lá. Como será que essa dinâmica lá dentro do órgão especial funciona na prática? Penso na interação entre quem está lá pela antiguidade, que fica mais tempo, né? Exato. Até se aposentarem, imagino, Sim, ficam até a vacância do cargo. e os eleitos, que têm mandato de 2 anos. Podem ser reeleitos, talvez, Exato. mas tem um tempo definido. A dinâmica deve ser interessante. Uma parte mais permanente, outra mais rotativa. Diferença entre eles, ao longo do tempo, influencia a jurisprudência do tribunal, ou seja, as decisões que vão guiar outros casos no futuro. E as próprias decisões administrativas mais importantes. É uma ótima pergunta. Como essa mistura de perfis e permanências moldam o rumo do tribunal? Fica aí algo para a gente pensar, né? Como essa estrutura se traduz em decisões e na evolução do próprio TJCE ao longo dos anos. Exato. Fica a reflexão sobre a vida interna do tribunal. Muito interessante essa análise da estrutura. Sem dúvida. Dá uma boa visão de como as coisas se organizam por lá.